como estão? Como continuidade aqui em nossas aulas, a gente vai começar um conteúdo muito importante. Era Vargas. Existe um Brasil antes de Vargas e um Brasil depois de Vargas. Então, vamos falar de história do Brasil, conhecer um pouco mais da nossa história, entendermos como a gente se constituiu, né, hoje, já com industrialização. Então, o boom da industrialização. E a gente vai conhecer Vargas, que governou o Brasil por 15 aninhos só. Bem básico, né? E aí, a Era Vargas começa a partir de uma revolução que a gente vai entender os pormenores desse processo. Então, fica até o final, realmente assiste essa aula. É um conteúdo muito cobrado no Enem. Eu não entendi porque ano passado não foi cobrado, mas enfim, todo ano tem pelo menos 2 ou 3 questões sobre esse conteúdo. Então, é de muita importância. Então, fica aí conosco. Então, vamos lá. Esse conteúdo, né, em si, ele vai se perpassar não só na década de 30, mas a gente tem que dar uma retomada no nosso conteúdo, aquilo que a gente tinha, né, visto anteriormente, né? Aí a gente tem aí o contexto da política do café com leite, que é aquela alternância no poder entre São Paulo e Minas Gerais. E tudo isso, né, voto de cabresto, a população não tinha verdadeiramente acesso à política. E aí a gente vai ter o quê? Os militares que ajudaram a proclamar a república, eles são deixados de escanteio. Não tem tanta participação nessa república do café com leite. E aí os militares vão começar a fazer alguns movimentos com a intenção de voltar à participação política, né, de estarem ali atuantes, mas também querendo mudar algumas estruturas, como, por exemplo, eles perceberam que o voto de cabresto era algo que controlava realmente uma verdadeira democracia. Então, eles estão lutando pelo fim do voto de cabresto, então eles queriam um voto secreto, que as pessoas pudessem realmente votar pela sua própria vontade. Eles estavam, né, pedindo a obrigatoriedade, por exemplo, do ensino primário, né, que as pessoas pudessem ser ensinadas, pelo menos, né, a ler e escrever o básico, né? Então, os militares, em especial as baixas patentes militares, né, os tenentes, eles vão se organizar em alguns movimentos na década de 20. Para poder a gente chegar na década de 30, é preciso fazer, né, esse retorno. E aí, o que a gente tem? O primeiro movimento são os 18 do Forte, quase 300 mil militares vão se rebelar, vão tomar os fortes, né, que é um local em que eles ficam reunidos, né, os militares, que deveriam proteger a população, mas aí eles vão estar se amotinando. O que eles vão fazer, né? Vários quartéis vão ser tomados no Rio de Janeiro, Mato Grosso, mas no meio do caminho, né, isso no mês de junho de 1922, esses militares vão meio que desistir, com medo da punição. Eles foram lá, as revoltas, baixo, café com leite. Aí eles viram que ia ter peia. Aí ele, nem queria. Não, imagina. Eu, militar rebelado, tenente, Zu livre, nunca vi. Então, muitos militares desistiram do movimento, mesmo antes dele ganhar força. Aí, menino, ó a treta. Pensa, sempre tem aquele corajoso, aquele atrevido? Pois é. No dia 5, né, de junho de 1922, 17 militares pegaram, quer saber, pega aqui minha arma, eu só tinha uma espada, viu, gente? Mas não era espada não, era arma mesmo. Pega aqui minha arma e eu vou, peraí, me segura, que eu vou lá no Palácio do Catete e eu vou dar na cara aí do presidente. O presidente era Arthur Bernardes, que era muito contrário, até perseguiu, né, os militares, fechou o clube militar. A galera gostava, né, de se reunir, né, dialogar sobre como ser militar e tal. E aí 17, meu filho, 17, né, tenente cheio da vontade de fazer treta. Partiram, ó, armados. Vamos lá pegar o presidente, nós vamos no presidente, vamos dar na cara do presidente, me segura. Estavam na força do ódio. Eles estavam caminhando pela né, a praia de Copacabana, e aí um civil, que é um civil, professora, um homem qualquer que estava na rua, que não sabe pegar uma arma, que não sabe usar uma arma, que tem uma função civil, né? Não é militar. Tava lá e acha, o que é que vocês estão fazendo aí, seu militar? Que é isso aí? Não, nós estamos aqui fazendo uma revolta, querendo pegar o presidente. Rapaz, tô fazendo nada, ó. Eu podia ir com vocês. E foi. Então, são 17 militares e um civil marchando no meio aí da praia de Copacabana, no calçadão, indo matar o presidente para tirar o presidente do poder. Gente, eles foram almejados por tiros, né? E era corpo caindo, e era aquela coisa feia. Dos 18,
2 sobreviveram. E claro que não foi o civil. Se meteu, né? E no que não devia, podia ter ficado quieto, só observando, né? O que estava acontecendo. Enfim, foi uma tentativa trágica, né? Dos militares de tentarem tomar o poder para mudar aquela situação que o Brasil estava inserido politicamente, de controle, né? De Minas Gerais, São Paulo. Não deu certo, tá? E aí, 2 anos depois, começou um outro movimento tenentista. No caso, seria a Coluna Prestes. Essa Coluna Prestes foi uma união, né? O que é uma coluna? Vários soldados ali marchando, né? E aí foi uma união da coluna, né? Que veio de São Paulo, veio não, né? Foi de São Paulo para o Rio Grande do Sul, se uniram. E aí ficou conhecida como seu grande líder, né? Luiz Carlos Prestes. Ele era um tenente muito carismático, juntou a galera e eles começaram a marchar, galera, no Brasil todinho. Dos 20 estados que o Brasil tinha naquele momento, ele não tinha ainda, tá, o que a gente tem hoje. Dos 20 estados que o Brasil tinha, eles percorreram 12, a maioria a pé e alguns a cavalo, tá? Então, eles circularam quase 25 mil quilômetros. Então, eles caminharam pelo Brasil de 1924 a 1927, no meio da confusão. Ainda tinha alguns conflitos, né? Algumas guerras aí que eles tiveram que travar. Qual era a intenção dessa galera estar caminhando por aí? Alertar o Brasil, né? Dizer, acorda, Brasil! Oi! Ei, Brasil! Aqui, ó! Olha, vocês estão sendo explorados, galera! Esse negócio de café com leite não tá com nada. E você, camponês, voto de cabresto, qual é, meu? Você tem que ter direito político, vamos lá, acorda, tá tudo errado. Cadê a industrialização do Brasil? Não existe. Eles começaram, né, a fazer esse processo de tentativa de conscientização. Não deu certo, né? Não deu certo. E aí, eles, né, acabaram que se enfraquecendo, alguns, né, desistiram do movimento, e eles foram para a região da Bolívia, né, e Paraguai e se dispersaram por lá. E aí, só mostra a insatisfação de parte do exército em relação à política brasileira. Pronto. Aí a gente chega no ano de 1930 e suas eleições. Se é café com leite, o presidente do Brasil, em 1930, era o Washington Luiz. Ele era de São Paulo. Se ele era de São Paulo, ele deveria indicar o de Minas Gerais. O de Minas Gerais era o governador que deveria ser indicado, né? O Toninho, né? O Antônio. E aí ele deveria ser o próximo candidato, mas não deu nada certo. Gente, não deu nada certo. Em vez da política café com leite se manter, houve um rompimento. O Washington Luiz chamou o amigozinho dele, Júlio Prestes, para ser o próximo candidato a presidente do Brasil. Júlio Prestes era de São Paulo, então não é política do café com leite. Minas Gerais, São Paulo. Ficou política do São Paulo com São Paulo. Ah, menino, o Antônio pegou A, ó, de Minas Gerais. É, né? É, né? Eu vou chamar aqui meus amiguinhos. Eu vou chamar e eu vou formar uma oposição, a Aliança Liberal. Pela primeira vez nessa história todinha, veio uma oposição forte mesmo, assim, de pancada. Essa veio para arrasar. E aí juntou, quem que juntou? Paraíba, juntou Minas Gerais, juntou Rio Grande do Sul, para derrubar esse negócio de café com leite aí de São Paulo. Vamos derrubar. Resultado, o candidato que foi aí elencado pela Aliança Liberal é Getúlio Vargas. Gente, Vargas, ele tinha esse negócio, não, falava com a galera mesmo, ele ia lá pra galera e ele falava pra todo mundo. Aquele negócio de político prometer começou com Getúlio aqui no Brasil. E aí, galera, o que vocês querem? Os operários, falando pros operários, quer direito trabalhista, vocês vão ter, ó. Gostei, vocês vão ter. Tenentes, o que é que vocês querem? A gente quer mais participação política, ó. Beleza? E a gente quer, né, ser aí, né, os tenentes, a grande maioria, se eles viessem pro Brasil, eles pagariam, né, pela coluna Prestes, né, por todo esse movimento. Então, muitos tenentes estavam fora do Brasil. Aí Getúlio, ó, perdoa vocês, ó, se eu for presidente, perdoa vocês. Cola que é sucesso aqui, cola no GG. Getúlio vai, cola. Mas, beleza. E aí, Getúlio, e industrial? O que é que vocês querem? Quer melhorar a indústria no Brasil? Pô, ó, cola aqui junto comigo. Então, Getúlio começou a falar para todos aqueles que estavam insatisfeitos com aquele contexto, né, social, enfim, e político.
Enfim, Getúlio tava ganhando, assim, tava indo pra galera. Acreditava que ia ganhar, né, as eleições. E as eleições chegaram, rouba todo mundo, né, fraude, é urna que some. E eita, e é defunto que vota. Como, professor? Ah, só chegar lá com o documento de quem já morreu, vota também. Beleza. É uma confusão. E aí, os dois lados, claro, vão tentar, né, fraudar a eleição. Mas ganhou Júlio Prestes. Você fica na expectativa, né? Eu sei. Eita, Getúlio vai ganhar, eu sei, Getúlio. Pois é, Getúlio não ganhou as eleições, tá, gente? Cuidado com essa informação. Getúlio não ganhou as eleições. Perdeu feio. Aí você imagina ele achando que ia ganhar. Ficou mó triste, tá? O vice que tava junto com o Getúlio, né, é o João Pessoa, da Paraíba. Ficou mó triste. Mó deprê. Getúlio voltou pro Rio Grande do Sul, largou esta vida aí de fazer campanha, né? Perdeu, tá meio tristonho. E aí, acontece de João Pessoa, né, o candidato a vice junto com o Getúlio, foi assassinado. Nada a ver com essa confusão que eu tô falando, mas foi assassinado nas confusão, umas treta lá na Paraíba. Ele era político, né? E aí, político metido em treta, deu foi certo. João Pessoa foi assassinado friamente. Aí a comoção popular. Olha, minha gente. Mataram o quase que nunca foi vice-presidente do Brasil. Eita, já pensou se tivesse matado Getúlio? Eita, confusão. Ave Maria. E aquela comoção toda, e os militares. Olha aí, acabaram aí matando. Nada a ver com a confusão, mas sabe que é fofoca, né? Começaram a dizer que mataram João Pessoa, foi culpa do Washington Luiz e aquela babada, e os exércitos, né? Começou a dizer, cara, isso tá errado. Vamos tirar esse Washington Luiz do poder. E aí o exército montou, né, uma junta militar e foram até o Washington Luiz. E disseram na maior, cara, ele é presidente do Brasil. Cara, é o seguinte, cara, ou tu sai dessa cadeira de presidente com as tuas perninhas, ou a gente vai aí te arrancar a força, cara. E é na bala, os militares. Aí o Washington Luiz, eu acho que nem pensou muito, já tava terminando o mandato dele mesmo. E ele, ó, peraí, calma, não mata não, pera, tô saindo. E sai. Aí você fica, gente, mas quem ganhou não foi Júlio Prestes as eleições? O Júlio Prestes nunca nem esquentou a cadeira de presidente, gente. Nunca nem sentou. Antes mesmo dele assumir, os militares fizeram aí essa revolução, né, no ano de 1930, tiraram o Washington Luiz, então, eliminado do jogo, e aí os militares ficaram, quem poderá governar o Brasil agora? A gente não vai conseguir governar. Então os militares interviram, tiraram, né, o Washington Luiz do poder e pensaram, já sei, chama o Getúlio, ele é gente boa. Ele disse, ele falou mesmo que ia fazer coisa boa pra gente. Chama o Getúlio, ele vai governar, ele é carismático, ele é do bom. Chama o Getúlio, vão lá no Rio Grande do Sul e chama Getúlio para governar o Brasil de forma provisória. Gente, Getúlio levou muito assim a sério o provisório. Provisório que durou 15 anos. Adoro a história do Brasil. Então Vargas assume a presidência. Arranjaram uma roupa para ele de militar, tá aqui, né, a roupite, ele tá vestido de militar. Aqui é a cena, né, em que ele vai assumir o poder. Ele já tinha sido militar na sua juventude, largou para fazer o curso de direito, depois entrou aí na política. E Getúlio assume o poder no Brasil. E o governo dele é dividido em 3 fases. Vamos ver? Acompanhar? Então, é dividido em 3 fases, né? Governo provisório, o nome já diz, é por enquanto estamos ajudando, ajeitando todo esse governo, tá? De 1930 a 1934. Ele assume após a Revolução, né, de 30. República Nova, ou governo constitucional, é quando o Brasil vai ter uma nova Constituição em 1934. Ele é eleito, Getúlio, por uma eleição indireta, a gente vai ver os detalhes nas próximas aulas, tá bom? Em 1937, inicia o chamado Estado Novo, é o governo ditatorial de Vargas. Professora! Ele vai dar um golpe de Estado e vai continuar governando o Brasil, tá? Então não temos só ditadura militar, temos também a ditadura de Vargas. E em 1945 acontece o processo de redemocratização
do Brasil. Não perca nenhuma aula, gente. Getúlio Vargas é muito importante, tá? Pra gente entender o processo da história do Brasil. Então, até mais. Não esqueçam, fiquem em casa, tá? Se cuidem. Tchau, tchau, galera!